Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês aqui é o Alexandre. E pessoal, o Galaxy Z Flip 5 finalmente foi lançado aí pela Samsung. E para quem gostou desse aparelho dobrável aí, até mesmo matar a saudade da infância, agora pode fazer um upgrade aí, ou até mesmo adquirir um novo modelo, caso você ainda não esteja utilizando um aparelho dessa linha. Eu vou falar a verdade para vocês, pessoal, anteriormente eu não achava tão interessante assim, ou tão da hora, mas depois que a minha irmã adquiriu esse modelo aí, no caso ela comprou o Galaxy Z Flip 4, eu vi o quão interessante aí é você ter um aparelho dobrável. Além dele ficar aí menor em tamanho de tela, né, mesmo que ele fique um pouco mais volumoso aí, ele traz alguns benefícios de você conseguir utilizar a tela dobrada aí, cara. E realmente é bem legal, porque você tem uma maneira de você utilizar o celular de forma mais diferente do que normalmente a gente está acostumado. E sem contar o fato de que esse aparelho aí realmente chama muita atenção, tanto quanto o iPhone, cara. Quando a pessoa vê um celular dobrável aí, seja o Z Fold, né, o Flip que abre assim, né, as pessoas ficam realmente muito surpresas, né? Mas no geral, realmente é um celular moderno que traz recursos muito legais. Não difere tanto assim de um aparelho convencional, aí um topo de linha convencional, mas tem alguns recursos que só um celular dobrável consegue fazer aí, certo, pessoal? Mas então, vamos falar sobre as mudanças aí do Galaxy Z Flip 5. Começando então pela telinha, pessoal, essa foi a maior diferença. O Galaxy Z Flip 4 você tinha uma pequena telinha na frente que te ajudava a ver algumas informações, você poderia colocar aí coisas mais simples como hora, algumas coisas para mostrar na tela, informações, né, de aplicativos. Então você tinha ali mais ou menos uma limitação de coisas que você poderia fazer. Porém, com a tela nova, que é realmente bem maior, ocupa quase toda a tampa frontal aí, a tampa de cima inclusive, acaba sendo aí uma tela muito maior e que tem um aproveitamento para você colocar muito mais informações. Então você tem informações diversas, você pode ainda manter os relógios, você pode até mesmo utilizar dados de aplicativos, porém numa escala muito maior, com mais detalhes e com mais informações. Você tem até mesmo um kit completo de informações que você pode colocar nessa telona aí, né? Não dá nem mais para falar telinha, já dá para falar telona realmente, porque ela ocupa aí boa parte da tampa de cima, entendeu? Então, por exemplo, você consegue utilizar para todas essas questões que eu falei para vocês anteriormente, né? Com muito mais informações e também com mais espaço para você aproveitar. Outra coisa que não é uma mudança tão grande, porém é uma mudança muito importante, é o fato dele vir com mais armazenamento. Anteriormente a gente tinha modelos com 128 e 256 GB, porém agora o modelo base já vem com 256 GB e você tem uma segunda opção com 512. E como a gente já sabe, os aplicativos vêm ficando cada vez mais pesados e chegam num ponto aí onde você não consegue mais colocar tantas coisas assim. Principalmente agora que todos os aparelhos topos de linha já não vêm mais com cartões de memória, você fica realmente limitado, porque você não consegue colocar um cartão de memória e está expandindo aí a memória interna. Então se você produz conteúdo, cara, já fica bem complicado, porque daí você grava aí um ou dois vídeos, já se foi aí 15, 20 GB do aparelho embora, né, pessoal? Então por isso que é muito legal os modelos base já vir aí com 256 GB, tá? E depois a gente tem 512 para você que produz conteúdo ficar super tranquilo e não se preocupar com armazenamento. Outra melhoria que é uma melhoria natural de todos os lançamentos, que é a questão do processamento dele. Mas o que mudou muito nesse processador? Anteriormente no Z Flip 4 a gente tinha um 8 Plus Gen 1 da Snapdragon, que era uma revisão aí do 8 Gen 1, que realmente foi um forninho aí e não tinha uma eficiência muito boa. Já o 8 Plus, por ser fabricado pela TSMC, conseguiu aí ter uma melhora considerável em autonomia de bateria e até mesmo em questão de aquecimento. E agora com o 8 geração 2, a gente consegue aí o 8 Plus geração 2, né, ou Gen 2, como você preferir falar. Ele, além de ter toda essa melhoria de performance, se comparado aos modelos anteriores, ele também tem mais uma boa melhoria aí na questão da autonomia. Então se você se preocupa muito com a autonomia, com certeza esse aparelho aí vai ter essa autonomia extra. Nos Galaxy S23, por exemplo, a gente ganha uma autonomia de mais de 30, 40% do que anteriormente a gente tinha. Alguns aparelhos já estão fazendo quase o dobro de tempo de tela se comparado aos S22. Então, cara, isso daí já é uma diferença tão grande que você consegue chegar no final do dia com bateria de sobra aí sem se preocupar. Então é algo que foi muito interessante, mesmo sendo uma melhoria natural aí dos aparelhos.
Outro detalhe que é sutil, não implica muito na questão do uso, porém incomodava muitas pessoas, que é a questão de quando você dobra o aparelho. Anteriormente ele ficava aí com uma elevação, né? Ele não fica totalmente retinho assim, e agora quando você dobra ele, ele praticamente fecha de uma maneira assim que fica praticamente simétrica aí, e não fica uma certa elevação. Então isso incomodava muita gente, né, mais pela questão da visibilidade, mas ao mesmo tempo não era algo que prejudicava o uso. Porém agora eles eliminaram completamente, e o celular, além dele ser um pouquinho mais compacto, ele fica realmente mais com uma aparência melhor aí quando você fecha, e também fica certinho, né, ele não fica mais desnivelado ali por causa da tampa. E isso acaba sendo uma melhoria sutil, porém ao mesmo tempo interessante e importante de se mencionar. Bem pessoal, mas agora falando sobre os outros detalhes do aparelho de maneira resumida, eu decidi focar mais nos destaques porque de resto não tem melhorias tão consideráveis. Por exemplo, na parte de tela, a gente continua com uma tela que é muito boa, com certeza, então realmente não tem muita necessidade de melhora. A Samsung diz que diminuiu um pouquinho a elevação ali da tela quando fica naquela parte que dobra, porém o pessoal já comparou e não foi uma mudança muito considerável assim. Bem, na verdade, muitas pessoas nem sequer se preocuparam com isso, porque foi realmente pequeno, tá? Ainda você consegue ver aquela bordinha, né? Aquele desnível onde tem a dobra da tela, né? Mas para quem já tá usando, praticamente se acostuma, que até mesmo esquece essa questão aí, tá? Mas assim, a questão da tela mudou praticamente nada aí. Algumas melhorias aí em questão de brilho, em questão também da coloração, mas praticamente continua sendo a mesma tela. Uma telinha Full HD, Super AMOLED 2X e somente a questão da tela traseira dele que realmente aumentou, então a gente consegue aí ter mais informações a serem mostradas. A questão da câmera, pessoal, ele continua com o mesmo conjunto de câmeras, que são duas câmeras, uma câmera principal e uma câmera ultra-wide. Ambas as câmeras têm 12 megapixels e a gente conta também com uma câmera frontal de 10 megapixels. Porém, no caso do Galaxy Z Flip 5, eles já traz aí o conjunto de câmeras do Galaxy S23. Não exatamente, porque a gente não tem esse modo de 50 megapixels ou coisas do tipo. Porém, eu falo assim em questão de tecnologia. Então você vai ter uma qualidade de câmeras equivalente aos S23, porém aí com praticamente as mesmas especificações do próprio Galaxy Z Flip 4, entendeu? Então não foi uma melhoria tão considerável assim, mas já é sutil para quem está comprando aí o aparelho agora, né? Agora, para quem está fazendo upgrade, com certeza não é uma melhoria muito considerável. Por fim, pessoal, falando da bateria, para a gente finalizar esse vídeo, que infelizmente não houve um upgrade, ela continua tendo aí 3.700 mAh, porém, realmente acaba sendo mais bem aproveitada por causa do processador em si, mas a capacidade continua a mesma, tá bom? Então, realmente, não foram melhorias tão grandes assim, porém o celular já é muito bem acertado, o Z Flip 4 já era um celular excelente, e o Z Flip 5 praticamente melhorou esses pequenos detalhes que estava faltando aí no Z Flip 4, né, pessoal? Então foi uma melhoria sutil, e o celular teve uma evolução aí a nível um pouquinho mais não tão interessante assim quanto a evolução dos Galaxy S23, mas mesmo assim foi uma evolução considerável, e para quem ainda não tem esse aparelho, né, vale a pena você adquirir. Agora, para quem quer fazer o upgrade, de repente pode não valer a pena, a depender aí da sua perspectiva, até porque são aparelhos muito caros, né? Então assim, nada você vai pagar em torno aí de 3.500 num Z Flip 4, porém você vai pagar mais de 5.000, mais de 6.000 reais num Z Flip 5, né? Enquanto ele ainda não abaixar de preço. Por isso que, por enquanto, vale a pena você adquirir o modelo anterior mesmo, ele já vai te atender perfeitamente, isso eu garanto pra vocês, pessoal. Mas então esse é o vídeo, eu vou ficando por aqui, galera. Eu gostaria também de saber o seu feedback, então se você puder dar uma comentada aí e dizer o que você achou, eu sempre tô vendo aí os comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abração e até a próxima. Fui!